Para comprar um imóvel de R$ 30.000, é obrigatório fazer uma escritura pública no tabelionato de notas e depois registrar essa escritura pública no cartório de registro de imóveis. Para comprar um carro de R$ 100.000, não precisa nada disso. Qual a lógica do Código Civil? Seja muito bem-vindo, querido aluno, seja muito bem-vinda, querida aluna, a mais uma lição prática. Eu sou o professor Marcel Rulli. Nos últimos anos me dedico exclusivamente a ensinar advogados a faturarem os maiores honorários da advocacia, regularizando qualquer problema de imóvel em qualquer lugar do Brasil. E essa exigência do Código Civil é um motivo ou a razão que faz com que tenhamos atingindo a marca de 30 milhões de imóveis irregulares em nosso país. Mas qual a lógica, professor, de que o Código Civil, lá no artigo 108, ele diz: a compra e venda de imóvel acima de 30 salários mínimos é obrigatória as duas etapas. Ou seja, lavrar a escritura pública, aí a gente lê o 1245 do Código Civil, que fala: transfere-se a propriedade entre vivos com registro da escritura pública. Mas um carro que custa muito mais que R$ 30.000, basta fazer um TED, professor, basta fazer um financiamento, não preciso fazer nada de escritura pública. Qual a lógica de tudo isso, queridos alunos, queridas alunas? Você é advogada, sabendo disso, vai compreender, então, com mais facilidade, todos os caminhos que são buscados para se criar uma matrícula com o nome do cliente, porque somente assim ele é proprietário. O contrato de gaveta não traz ninguém como proprietário, né? E nós sabemos os grandes problemas também quando vai trabalhar inventário, trabalhar com imóveis regulares, como partilhar esses imóveis, tendo que regularizar. Então vamos lá, primeiro ponto que vocês têm que saber: o Código Civil tem 2.046 artigos, isso mesmo, queridos alunos, são 2.046 artigos. E eles têm uma lógica. Se vocês observarem os artigos 1º e 2º, ali ele vai falar assim: toda pessoa adquire a personalidade jurídica, o nascimento com vida, ressalvados os direitos do nascituro. Se a gente analisar os últimos artigos do Código, lá no 1920, 1900 ali para frente, ele está falando de testamento. Essa é a primeira lógica que vocês têm que ter em mente. Caracas, professor, então o Código é igual à vida da gente. Exato. Tanto que na parte geral ali ele vai definir quem é pessoa natural, quem é pessoa jurídica, depois ele vai falar de domicílio, vai falar de bens e depois invalidades dos negócios jurídicos, terminando a parte geral ali com prescrição, decadência, provas. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é a seguinte situação: tudo que envolve imóvel, por que é tão burocrático no Brasil? Por que o Código exigiu essas duas etapas para as pessoas negociarem imóveis? Queridos, o Código nasce do que o professor Miguel Reale Júnior fala de fato, valor e norma. Eu tenho um fato que tem um valor social, eu normatizo. No Brasil, o ter é algo muito forte, muito importante. E o ter um imóvel, além de ser um sonho das pessoas, todas as pesquisas demonstram isso. Qual que é o maior sonho do brasileiro, né? A primeira coisa que vem na cabeça é ter a casa própria. Se vocês analisarem qual é o segundo sonho, né, aí sim a gente pensa em carro e tudo mais. Então, ter o imóvel próprio, a casa própria, inclusive, esse direito é um direito fundamental, a propriedade privada, né? Porque é dentro de casa que o ser humano se desenvolve, né? Dentro de casa que você vai ter as relações familiares, é dentro de casa que começam os sonhos que serão realizados, impactando toda uma sociedade, enfim. Então a importância do imóvel já é algo inerente à pessoa natural. Agora, se nós imaginarmos, a economia do Brasil vem da onde? Fala agronegócio. A economia do Brasil, a balança comercial do Brasil, vem da onde? Do agronegócio. Então, legislar ou cuidar, até aumentando a burocracia de tudo que envolve imóvel, faz muito sentido para a nossa sociedade. Mas muito sentido. Por quê? Porque a nossa balança comercial vem basicamente de tudo que nasce no solo. O agronegócio se desenvolve no solo. Então, é também por isso
que o Código Civil exige essas duas etapas para toda negociação imobiliária. E imaginemos assim, como que eu transfiro a propriedade para os herdeiros que herdaram pelo Droit de Saizini? Obrigatoriamente inventariando os imóveis e transferindo a matrícula desses imóveis para os herdeiros. Porque se não fizer isso, não atendeu a exigência do nome na matrícula para ser proprietário. Isso é muito interessante, porque eu vou repetir, tudo que envolve imóvel, nós temos que observar esses artigos com veemência. Tanto que, se o professor disser aqui a vocês que todo contrato de gaveta, ele é nulo, não é nem anulável, ele é nulo. Porque, vamos relembrar aqui, queridos alunos, o artigo 104 do Código Civil, ele fala assim, são válidos os negócios jurídicos praticados por agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. O que o Código está falando assim? Tem que observar a forma prescrita em lei para o negócio jurídico ser válido. E aí, a gente pega aqui agora e fala assim, qual é a forma prescrita para os clientes comprarem e venderem imóveis acima de 30 salários mínimos? Fala assim, lavrar a escritura pública e depois levar ao registro. Então vamos lá. Qual é a forma prescrita em lei para ter validade a compra e venda de um imóvel, seja urbano ou rural, acima de 30 salários mínimos, acima de 30 mil reais? Exatamente, lavrar a escritura pública e levá-la ao registro de imóveis. E uma vez que eles não lavram a escritura pública, faz por contrato particular, o Código Civil vem e diz assim, é nula essa compra e venda. Caracas, professor, então como que esse contrato nulo, essa compra e venda nula, vai servir depois como um pré-contrato ou como um justo título na usucapião? Famoso justo título da usucapião. Queridos, uma das coisas que vige também dentro do Código Civil é um princípio que se fala assim, princípio da conservação da vontade. Esse justo título, por mais que seja nulo, e por que ele é nulo? Porque não observou a forma prescrita em lei do quê? Qual é a forma prescrita em lei para comprar uma casa acima de 30 salários mínimos? E isso, lavrar a escritura pública. Mas concordam comigo que dentro desse contrato, mesmo muito ruim, e na prática os contratos de gaveta são muito ruins, eu tenho ali a expressão de vontade daquele que vendeu com aquele que comprou, simbolizada pelas assinaturas, e às vezes eles até reconhecem firma das assinaturas. Então, em razão dessa vontade que está manifesta num contrato nulo, é que esse contrato nulo possa ser usado como justo título na usucapião. Caracas, professor, e esse pré-contrato, que também pode ser usado como promessa de compra e venda para embasar a adjudicação compulsória, porque o próprio artigo 1417 do Código Civil, ele fala, o pré-contrato por escritura pública ou instrumento particular. Então, olha que bacana isso. Esse pré-contrato ou justo título, ele não tem força por si para fazer com que o cartório de registro de imóveis transfira a propriedade. Não tem, mas esse documento serve para embasar a usucapião ou a adjudicação compulsória. Caracas, professor, é muito massa saber essas coisas, sim, queridos alunos. Saibam sempre assim, o Código Civil, a grande função dele é definir quem é pessoa, e no Código Civil nós temos pessoa natural e jurídica, alocar os bens, ou seja, como que essas pessoas têm propriedade, como que elas transmitem a propriedade, ou com a morte ou com a extinção, no caso de pessoa jurídica com a extinção. Essa é a função do Código Civil, tão importante na regularização de imóveis, e é por isso que eu trago isso para vocês, para expandir a mente de vocês, fazer com que vocês tenham cada vez mais otimismo de colocar aí na sua advocacia a regularização de imóveis como um portfólio forte do seu escritório. Nesse você vai começar do absoluto zero, não tem problema. Vai me seguindo nas redes sociais, já vou pedir aqui, se você gostou desse áudio, já deixa o like, se você está ouvindo aqui no YouTube, já se inscreve no canal, ativa o sininho, e para me ajudar mesmo, se você sentir isso no coração, e eu quero que você sinta, brincadeira, eu quero que você compartilhe o meu trabalho com o máximo de colegas e amigos advogados. Te espero então para o próximo áudio.
Um grande abraço, fique com Deus e com licença.